Queridos otakus, eu sou a Bi e sejam bem-vindos de volta aqui no canal. E adivinha só o assunto de hoje? Você não precisa adivinhar, né? Porque tá no título, mas enfim. Madoka. Vamos falar de novo sobre Madoka. A última temporada de Magia Record chegou e junto com ela vieram muitos doppels. Poder ver aí uma versão, né, da bruxa da Garota Mágica sem perder a personagem, eu acho que era tudo que eu sempre quis. E o anime mostrou bem mais doppel do que eu achei que ele fosse mostrar no começo, e ele até deu aí umas explicações, só que ficou tudo um pouco confuso demais e até mesmo um pouco diferente do que tinha no jogo, como ele faz com tudo, né? Ele pega e ele não explica, e eu não sei se eu gosto mais dele por causa disso ou se eu gosto menos dele por causa disso, porque apesar de estar tudo sem explicação, pelo menos eu tenho conteúdo pra trazer pra vocês, né? E seguindo aí o vídeo que eu fiz sobre os rumores, que vai estar em algum canto aqui que eu vou deixar pra vocês, esse vídeo aqui vai ser pra explicar sobre os doppels, o que eles são e como que eles funcionam. E é claro que algumas coisas só são reveladas no final da primeira temporada, tem coisas que só são reveladas no final da segunda, então assim, assiste o anime, não recebe spoiler. Apesar do anime ser diferente do jogo, vale a pena assistir o anime sem saber de nada. Quem não jogou o game do Magia Record e caiu de paraquedas no anime, provavelmente se surpreendeu demais quando no meio da primeira temporada a Iroha começou a se transformar em bruxa. E aí se surpreendeu mais ainda quando ela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. No universo de Madoka, as bruxas sempre funcionaram da mesma forma. Conforme uma garota mágica usa sua magia para lutar, ou quando ela passa por uma grande quantidade de desespero e emoções ruins, a sua Soul Gem vai ficando manchada e escura. Quando a Soul Gem dela fica completamente preta, ela rompe, soltando uma grande carga de energia e transformando a garota mágica em bruxa. Mas isso não acontece na cidade de Kamihama, que é onde se passa o Magia Record. Lá, quando as suas Soul Gems ficam escuras, as garotas mágicas acessam a sua forma de bruxa, mas acabam voltando ao seu estado normal depois de um tempo, inclusive com a sua Soul Gem purificada. E isso é chamado de doppel, que é aí uma versão curta, né, da palavra doppelganger, que significa uma cópia, né, um clone de você mesmo. A aparência da garota mágica muda para algo próximo de uma bruxa, mas o corpo da garota mágica e a alma, digamos assim, né, da garota mágica continua intacta, criando aí meio que um híbrido, né, um meio do caminho entre a bruxa e a menina. E segundo aí a descrição do site oficial, algumas meninas selecionadas de Kamihama podem ter acesso a esse poder de doppel. Não todo mundo, eu não sei o que isso quer dizer, mas enfim. Só as garotas mágicas que despertam esse poder conseguem acessar a sua forma de bruxa e voltar ao normal depois com a sua Soul Gem purificada. E esse poder do doppel deixa a usuária dele muito mais forte, já que ela pode aí acessar as habilidades que só a forma de bruxa dela conseguiria, e ela pode ou não perder a consciência enquanto ela estiver usando o seu doppel. Isso depende muito do quanto que a menina tá desnorteada, do quanto que ela de emoção ela acessou antes de acessar esse doppel, e também depende se ela tá acostumada a usar o doppel ou não. E só pra deixar claro, tá? Os doppels não tem nada a ver com o que acontece no filme do Rebellion, tá? Assim, pelo menos não até agora, ninguém falou nada. O que acontece no filme do Rebellion é 100% a ver com a lei do ciclo, sem spoiler. A lei do ciclo e não com o que tá acontecendo na cidade de Kamihama, beleza? E mais pro final aí da primeira temporada é explicado pela própria Touka que esse poder de doppel foi inventado por ela para se tornar um sistema revolucionário para as garotas mágicas rejeitarem o destino da bruxificação. Literalmente é um sistema que a Touka criou para evitar que as garotas mágicas virem bruxa quando a Soul Gem dela fica muito corrompida. E é claro que tudo isso envolve aí, né, os planos dos Wings of Mages. Mas como que a Touka faz isso? Bom, isso tem a ver com um pedido que ela fez pro Kyuubi quando ela se tornou garota mágica. Então, por favor, se você não assistiu a segunda temporada de Magia Record, para o vídeo e vai assistir e depois você volta se você não entender alguma coisa. Assim, eu não acho que vai destruir aí a sua experiência, mas é legal assistir o anime, beleza? O pedido oficial da Touka, né, que ela fez aí no game, foi o seguinte: me dê o poder da conversão. Deixe-me roubar de você, Kyuubi. E esse desejo que a Touka fez deu pra ela a habilidade de converter e controlar a energia. Quando a Soul Gem da garota mágica vai explodir, ela consegue controlar essa energia aí da explosão e impedir que ela se torne bruxa. Ou seja, a energia é grande o suficiente para deixar ela acessar aí a sua forma de doppel, mas ela é enviada para Embryo Eve antes que a garota mágica se transforme completamente em bruxa, impedindo aí que a Soul Gem da garota mágica exploda
e, na teoria, né, trazendo a menina mágica de volta ao normal com a Soul Gem purificada. Eu acho que ficou claro. As coisas podem ficar aí um pouco confusas, porque a touca do anime é completamente diferente da touca do jogo, e enfim. Mas tanto nas duas versões, tá? Tanto no jogo quanto no anime, a Touka realmente acreditava que o sistema dos Doppels ia ser uma forma de salvar todas as garotas mágicas. Mas os Doppels são muito mais perigosos do que parecem. Claro, né? A gente tá falando de Madoka mágica. Na segunda temporada do anime, a Mitama deixa bem claro, né, que os Doppels têm um efeito colateral. Inclusive, eu acho que o anime mostrou muito mais sobre isso do que o jogo, porque eu acho que no anime mostrou muito mais aí como o uso desses Doppels pode ser cruel pra garota mágica. Mas a maioria dos casos que a gente viu foram de meninas que se perderam aí a usar o Doppel, de que não conseguiram controlar o seu Doppel e acabaram se deixando levar por ele. Quase virou uma bruxa, né, digamos assim. Mas não foi só no anime que isso foi mostrado. Lembra das descrições oficiais? Eu sempre falo das descrições oficiais. Então, nas descrições oficiais a gente também vê um monte de efeito colateral dos Doppels. Ou seja, a garota mágica pode usar o Doppel, ela pode conseguir controlar o Doppel, como a Yachiyo, por exemplo, fazia. Só que ainda assim, o uso do Doppel pode trazer coisas negativas para a menina ao longo prazo. Eu acho que eles até começaram a mostrar um pouco disso aí com a Yachiyo, né, naquelas cenas que ela se olhava no espelho, mas essa narrativa acabou ficando para trás e não levou a lugar nenhum. Mas eu acredito que isso foi aí sim um gostinho do que o Doppel pode fazer com a garota mágica a longo prazo. E essas descrições são bem interessantes, tem umas bem assustadoras, então é claro que eu separei algumas para trazer aqui para vocês. Vamos lá! Vamos falar primeiro da criadora dos Doppels, que é a Touka. Ela tem o Doppel de Devaneios. Esse Doppel carrega fósforos que foram tirados da vida útil, e quando eles se acendem, ela pode usar essa magia. O número de vezes que ela pode usar esses fósforos está vinculado à vida útil da Touka. Ele sacrifica a vida útil da Touka e o uso excessivo dele é proibido. Um outro Doppel interessante é o da Mitama, que tem o Doppel do Memento Mori. Quanto mais a Mitama confia nesse Doppel, mais o seu braço esquerdo fica perto de se tornar um só com o Doppel. O Doppel da Tsuruno é o Doppel da Harmonia. Seu Doppel deixa ela cada vez mais dependente de usá-lo para manter a harmonia em sua família. Já o Doppel da Rena é o Doppel da Transformação. Esse Doppel aumenta o poder de transformação da Rena, permitindo que ela se transforme em outra pessoa por um período maior de tempo e de uma forma mais fiel ao que a Rena pensa sobre essa pessoa. Mas como essa transformação é tão perfeita, se ela for muito usada, a Rena perde a sua identidade própria, ou seja, ela passa a acreditar que ela é a pessoa que ela está imitando. O próximo Doppel é o Doppel da Sana, que é o Doppel da Invisibilidade. Seu Doppel é bem difícil de controlar, e ele não faz distinção entre inimigos e aliados. Os Doppels das irmãs Amane, eles meio que fazem ligação um com o outro. Um deles é o Doppel da Isolação. Esse Doppel faz com que as memórias que não sejam umas sobre as outras se percam. E o outro é o Doppel da Desconexão. Esse Doppel diminui a sua ética sobre a sociedade. E para jogar aí um pouquinho, né, das meninas principais, o Doppel da Sayaka é o Doppel do amor não correspondido. Claro. Enquanto a Sayaka usar o seu Doppel, ela não pode fugir dos sentimentos ruins que existem no seu coração. E utilizar em excesso piora a sua depressão. E para fechar, o Doppel da Yachiyo é o Doppel da Admissão. O seu Doppel diz que conforme as garotas mágicas vão ficando mais velhas, o seu alcance emocional diminui. E ela não poderá mais separar o seu corpo do Doppel. E eu acho que é isso que foi explorado nas cenas em que a Yachiyo se vê no espelho, né? Vê aquele reflexo, que é uma versão um pouco diferente dela mesma. É bem provável que ela já esteja se tornando uma só com o Doppel, já que ela tem 18 anos, o que é uma idade bem avançada para uma garota mágica. E essas são algumas descrições oficiais, tá, do site de Madoka Mágica. É importante falar que nem todo Doppel assim, tem um efeito colateral tão explícito, né, nas suas descrições oficiais, mas tá bem claro aí, né, que isso não é bom. Independente aí dos planos dos Wings of Mages ou da intenção da Touka, é óbvio que os Doppels não são uma saída 100% e parece que não tem muita fuga para as nossas meninas. Parece que elas foram feitas mesmo para sofrer, né, coitadas. Isso impede aí que elas se transformem em bruxa, mas com um preço a se pagar. E aí, o que será que vale a pena, né? Será que vai ter algum momento aí de tanto usar o Doppel que ela vai se perder, como aconteceu no anime? Será que
Tem volta depois daquilo ali? Será que não tem? Vai ser difícil responder, porque o anime, ele tomou um rumo bem diferente em relação aos doppels do que o jogo. O que acontece é que no anime, o anime termina, né? O anime dá uma explicação pros doppels, o anime fecha ali a história dos doppels, e o jogo continua um pouco com isso. E eu não quero muito dar spoiler sobre o jogo aqui, porque eu acho que isso não é bem o vídeo pra falar sobre isso. Tô pensando aí em fazer um outro vídeo pra explicar a continuação da história do jogo, mas tanto aí no jogo quanto no anime, eu acho que isso aí vai acabar ficando pra trás. Eu não sei se eles vão levar essa história muito pra frente. A única coisa que eu sei é que não importa pra onde a gente consiga fugir, o desespero sempre vai atrás das nossas meninas. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês preferem a forma das meninas em doppel ou vocês preferem a forma delas em bruxa? Eu vou falar que eu acho que eu ainda prefiro a forma de bruxa delas. Eu acho que é mais interessante. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o vídeo, o que você achou sobre Magia Record, se você tem mais alguma questão aí sobre ele. Vai ter mais vídeos sobre Madoka. Mas vai ter vídeo sobre outra coisa também. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Aqui na descrição tem meu Twitch, meu Twitter, meu Discord, tem tudo aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.